Entrevista de Monsenhor Carlo Maria Viganò ao site Desirai de Portugal, em 21 de abril de 2020. Sois um povo com grande responsabilidade, Monsenhor Viganò. Nota do site. Temos a graça de publicar uma entrevista em exclusivo para o Desirai do arcebispo Carlo Maria Viganò, a quem desde já agradecemos por toda a amabilidade demonstrada e sobretudo pela eloquência com que nos brinda ao analisar questões tão delicadas e complexas, garantindo-lhe a nossa oração pelo seu ministério e pelo inexcedível combate ao serviço da verdade. Primeira pergunta. Excelência, muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Estamos a braços com a epidemia do Covid-19, que nos últimos meses tem vindo a condicionar a vida de milhões de pessoas, inclusive a provocar a morte de tantas outras. Face a esta situação, a Igreja, por meio das conferências episcopais, decidiu praticamente encerrar todas as igrejas e privar os fiéis de ascenderem aos sacramentos. No passado dia 27, perante uma praça de São Pedro vazia, o Papa Francisco, agindo de forma manifestadamente midiática, presidiu a uma presumida oração pela humanidade. Foram muitas as reações à forma como o Papa conduziu aquele momento, sendo que uma delas procurou associar a presença solitária de Francisco à mensagem de Fátima, designadamente ao terceiro segredo. Concorda? Responde Monsenhor Viganò. Permita-me, antes de mais, que lhe diga que estou muito feliz por conceder esta entrevista aos fiéis de Portugal, que a Santíssima Virgem prometeu preservar na fé também nesses tempos de grande provação. Sois um povo com uma grande responsabilidade, porque podereis em breve ter de proteger o sagrado fogo da religião, enquanto as outras nações se recusam a reconhecer Cristo como seu Rei e Maria Santíssima como sua Rainha. A terceira parte da mensagem que Nossa Senhora confiou aos pastorinhos de Fátima para que eles entregassem ao Santo Padre permanece em segredo até hoje. Nossa Senhora pediu para ser revelado em 1960, mas João 23 publicou a 8 de fevereiro daquele ano um comunicado em que afirmava que a Igreja não quer assumir a responsabilidade de garantir a veracidade das palavras que os três pastorinhos dizem que a Virgem Maria lhes dirigiu. Com este afastamento da mensagem da Rainha do Céu, deu-se início a uma operação de encobrimento, evidentemente porque o conteúdo da mensagem revelaria a terrível conspiração dos seus inimigos contra a Igreja de Cristo. Até há algumas décadas, parecia inacreditável que pudéssemos ter chegado ao ponto de amordaçar também a Virgem Maria, mas nestes últimos anos temos também assistido a tentativas de censurar o próprio Evangelho, que é a palavra do seu Divino Filho. Em 2000, durante o pontificado de João Paulo II, o secretário de Estado, Cardeal Sodano, apresentou como terceiro segredo uma versão sua que, em relação a alguns elementos, apareceu claramente incompleta. Não admira que o novo secretário de Estado, Cardeal Bertone, tenha procurado desviar a atenção sobre um evento do passado, a fim de fazer crer ao povo de Deus que as palavras da Virgem não tivessem nada a ver com a crise da Igreja e com o concílio entre modernistas com a crise da Igreja e com o conluio entre modernistas e maçonaria realizado nos bastidores do Vaticano II. Antônio Sodi, que investigou exaustivamente sobre o terceiro segredo,
desmascarou este comportamento malicioso da parte do cardeal Bertone. Por outro lado, foi o próprio Bertone a desacreditar fortemente a censurar Nossa Senhora das Lágrimas de Ciavivetia, cuja mensagem concorda perfeitamente com o que ela disse em Fátima. Não esqueçamos o ignorado apelo de Nossa Senhora para que o Papa e todos os bispos consagrassem a Rússia ao seu Imaculado Coração como condição para derrotar o comunismo e o materialismo ateu. Consagrar não o mundo, não aquela nação que ela quer que lhe consagremos, mas a Rússia. Custava tanto fazê-lo? Evidentemente que sim, para aqueles que não têm um olhar sobrenatural. Preferiu-se percorrer o caminho da distensão com o regime soviético, inaugurado precisamente por Roncalli, sem compreender que sem Deus não é possível paz alguma. Hoje, com o presidente da Confederação Russa, que certamente é cristão, o pedido da Virgem poderia ser atendido, evitando posteriores infortúnios para a Igreja e para o mundo. O próprio Bento XVI confirmou a atualidade da mensagem da Virgem, apesar de, segundo a interpretação difundida pelo Vaticano, se dever considerar cumprida. Quem leu o terceiro segredo disse claramente que o seu conteúdo diz respeito à apostasia da Igreja, iniciada precisamente no princípio dos anos 60 e que hoje chegou a uma fase tão evidente que pode ser reconhecida por observadores seculares. Esta insistência quase obsessiva sobre questões que a Igreja condenou sempre, como o relativismo e a indiferença religiosa, um falso ecumenismo, o ecologismo matusiano, a homoeresia e o imigracionismo, encontrou na declaração de Abu Dhabi o cumprimento de um plano concebido pelas seitas secretas desde há mais de 2 séculos.